Bote a Boca no trombone, entrevista. 7h24, 7h24, estamos a praticamente, um pouquinho, um dia menos, 89 dias, vamos fazer a conta aqui por cima, das eleições de 15 de novembro, eleições municipais, para escolhermos prefeitos e vereadores. Algumas dúvidas, em função dessa alteração no calendário, chamam a atenção, muita gente perguntando, indagando. Nesse sentido, vamos conversar com o Carlos Eduardo Reiser, que é o chefe de cartório da 103ª zona eleitoral, que atinge parte de Balneário Camboriú e também o município de Camboriú. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Carlos? Tudo ok. Muita corrida aí, muito pessoal, muita dúvida, Carlos. Como é que está essa questão aí dos nossos eleitores, principalmente dos candidatos agora da nossa região? Então, essa semana houve uma aprovação no plenário de resoluções com as novas datas, decorrentes da emenda constitucional número 107. Algumas já eram previstas, como a realização das convenções partidárias, que devem ocorrer entre 31 de agosto e 16 de setembro, além do prazo para o registro de candidaturas, que seria até o dia 26 de setembro. Essas datas já eram previstas, mas também outras datas já também foram confirmadas, O início, por exemplo, da propaganda eleitoral, inclusive na internet, é a partir do dia 27 de setembro. E em relação à propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, ficou entre o dia 9 de outubro a 12 de novembro. Perfeito. Agora, claro, por exemplo, vamos falar aqui no nosso exemplo aqui, nas emissoras de rádio, que sempre aconteciam pelo menos aquelas reuniões em que era discutido qual emissora ia fazer a transmissão num determinado período, e essas reuniões sempre foram presenciais, Carlos? Esse ano como é que vai ser? A princípio a reunião do plano de mídia ainda não houve uma definição, visto que ela deve ocorrer ali final de setembro, mas ainda não temos uma definição se ela vai ser à distância, ou presencial. A tendência diante da pandemia é que seja uma reunião virtual, Perfeito. E as convenções? Porque as convenções, a tendência, sempre foi a convenção de um partido ou de coligações, sempre foi uma festa, A presença de torcedores, daqueles que votam na convenção, e esse ano vai ser diferente. Muito provável que, embora é permitido ainda, a realização presencial, mas já é admitido, e acredito que grande parte dos partidos e coligações vão realizar de forma virtual, em razão da atual situação da pandemia, mas a gente espera também que até lá possa até diminuir essa questão das contaminações e mortes, mas depende de cada partido, Então, talvez, vai ter menos pessoas presentes, mas vai depender de cada partido a definição quanto à realização de forma presencial ou virtual. Perfeito. E a data mantém-se a mesma, Ou seja, do dia 31 até o dia de agosto até 16 de setembro, é isso? Isso mesmo. Esse é o período, que os partidos devem realizar as convenções para a escolha dos candidatos, que vão concorrer ao cargo de prefeito e vereador. A gente tem que lembrar também que nessa eleição nós não teremos na proporcional, não teremos as coligações, na majoritária sim, Carlos? Perfeitamente. É bom relembrar que para essa eleição só será admitido coligação para o cargo de prefeito e vice-prefeito, não sendo admitido, no caso, para o cargo de vereador. E vai ser com certeza, tenho conversado com alguns especialistas, e cada qual tem até uma opinião diferente, mas uma coisa é certa, todo mundo concorda, vai ser uma campanha eleitoral muito diferente daquelas que a gente estava acostumado a ver, Carlos? Perfeitamente, diante da pandemia, muito provável que o grande aliado dos candidatos será a rede social e a internet, em vista da situação que o país está enfrentando. Perfeito. Nós aqui, mantendo a tradição dos debates, dos candidatos a prefeito, já estamos elaborando também, e todos que nós conversamos aí, os pré-candidatos, dizem assim, olha, vai ser mais do que nunca, uma forma de cada candidato, depois de passar pela convenção, apresentar as suas propostas, as suas ideias e debater com os outros candidatos qual é o melhor aí para administrar os municípios. Então, também já estamos fazendo a nossa parte aqui também, no sentido de ajudar,
a despertar o interesse da população, porque muita gente também acredita que o número de abstenção deve ser muito grande nessas próximas eleições. Não sei se essa é uma tendência que também o próprio pessoal da Justiça Eleitoral está trabalhando, Carlos. Sim, a gente considera o aumento da abstenção, né? Que geralmente gira em torno de 15% a 20%, né? Mas com o cenário da pandemia, provavelmente pode passar de até 30%. Então é importante também essa conscientização que a Justiça Eleitoral ela vai trabalhar com protocolos de segurança tanto para as mesárias como para os eleitores, né? Uso de máscara, disponibilização de álcool em gel, enfim, todas as recomendações dos órgãos sanitários para que seja uma eleição segura, né? E evite o máximo a aglomeração. Mas é bem provável que tenhamos um aumento no índice de abstenção. Olha, a Carla está perguntando aqui, Carlos, porque a gente sabe que regra para as emissoras de rádio e televisão, os jornais, isso já existe há muito tempo e normalmente os órgãos seguem essas orientações, aliás, essas determinações no caso, né? A Carla pergunta, tem regra para propaganda na internet? Ela diz que já está vendo aí um monte de coisas no Facebook dela, o pessoal acaba publicando também, e no Facebook de modo geral, né? Na verdade não houve mudança na forma, né, que é admitida a propaganda na internet, de preferência. Na verdade o que ocorre é que ela deve ser de forma gratuita, né, e como você mencionou, no período de pré-campanha é vedado o pedido explícito de votos, né, embora ainda exista uma jurisprudência de que pode ser haver, né, considerar a propaganda extemporânea uma forma indireta de pedido de voto, mas isso depende, né, da análise do caso concreto pelos juízes ou quem sabe até o próprio TRE, mas a internet tem que ser uma propaganda de forma gratuita, não pode ser um conteúdo pago, né? Enfim, no período de pré-campanha, como eu mencionei, tem que ter esse cuidado para não haver o pedido explícito de votos, ou mesmo que de forma indireta, que o candidato possa vir, né, a ser punido, né, com pagamento de multa. Na questão relativa ao eleitor, quer dizer, a regra segue aquela mesma, quem não transferiu o título até maio, quem não fez o título até maio não vai poder votar. Perfeitamente. Em relação ao calendário eleitoral, no quesito cadastro eleitoral não houve mudança, né? Então os eleitores que regularizaram sua situação, ou transferiram, ou requereram o primeiro título até 6 de maio, estarão aptos para votar nas eleições de 2020. Lembrando que o TSE recomenda para aqueles eleitores que pretendem justificar o voto, né, que não o façam no dia da eleição, deixando para realizar pelo sistema, que vai estar disponível no site, justamente para evitar aglomerações, né, e não se expor, né, desnecessariamente no dia 15 de novembro para essa situação da pandemia, né. Outra pergunta que o pessoal está fazendo é da questão do horário. Normalmente é 8 da manhã até 17 horas, né? Existe a possibilidade de ampliação desse horário até em função da pandemia? Existe uma sinalização muito bem grande para aumentar em 1 hora, né, o período de votação. É muito provável que seja entre 8 e 18 horas, mas isso ainda não foi aprovado pelo TSE, mas a gente já tem fontes seguras de que é muito provável que ocorra essa extensão no horário de votação. Perfeito. Olha, lembrando que aqui Balneário Camboriú e Camboriú são duas zonas eleitorais, Balneário Camboriú a 56ª e também a 103ª, né, Carlos? E Camboriú a 103ª, que abrange todo o município de Camboriú, né? Então, com certeza a gente vai conversar muito ainda para orientar o nosso eleitor, orientar também dentro da possibilidade do candidato e, claro, nossa cobertura, como sempre, já está sendo programada, planejada para que todos possam ter sempre a melhor informação, e conversamos aqui no programa com o Carlos Eduardo Reiser, que é o chefe de cartório da 103ª Zona Eleitoral de Balneário Camboriú. Carlos, um grande abraço, obrigado aí pelas informações. Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes. Bote a boca no trombone.